Às vezes fico pensando sobre o encontro de Jesus com esse publicano, quando Jesus fala do bom samaritano. Então o intérprete da lei aqui, ele chega para Jesus, na verdade ele não está afim de saber alguma coisa, não. Ele está com mais vontade de provar quem é Jesus do que ele saber a verdade. Como ele era um dos grandes homens da época, o intérprete da lei, ele chega para Jesus fazendo a seguinte pergunta: o que farei para que eu possa ser salvo? Na verdade, é uma boa pergunta. Uma pergunta que tanto eu e você devemos estar sempre fazendo para a gente crescer na nossa vida espiritual e, ao mesmo tempo, para a gente despertar em nós o desejo de saber a simplicidade do Evangelho para que a gente possa ser salvo e poder praticar essa simplicidade. Essa pergunta deve ser uma pergunta comum para todo mundo, mas não para esse intérprete da lei. Porque a pergunta que ele fez aqui em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, o propósito é meio que desafiar Jesus para ver se Jesus podia responder, o que ele estava testando Jesus. Por isso que eu acho muito interessante, acho até louvável essa pergunta dele, mas não para ele em si, porque ele estava lidando com Cristo, o Senhor Deus que se fez carne e está habitando entre nós. E estava habitando naqueles dias antes de Jesus voltar aos céus. Então ele estava conversando de face a face com Cristo. É meio que um desafio, né? Nós devemos ser desafiados por Cristo para a gente poder aprender dele, mas não desafiar a Cristo, porque ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o dono de nossas vidas e ele sabe do que nós precisamos. É questão de nós chegarmos para ele. Pois bem, aqui no texto, quando ele faz essa pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Na verdade, ele já deveria estar sabendo. Ele estava lidando com as leis do Senhor da Antiga Aliança o tempo todo nas mãos. Ele era o intérprete da lei. E Jesus volta essa pergunta para ele. Esse é o ponto principal. Jesus não fez questão aqui de chegar e falar: espera que eu vou ajudar você, então você deve fazer isso, que boa pergunta. Um tipo de bajular esse homem. Porque Jesus nunca foi de bajular as pessoas. Jesus cortou um caminho reto. Então, quando alguém fazer uma pergunta, ele responde. Pode ser que a pergunta até agrade a pessoa. E pode ser que muitas respostas não vai agradar nem a mim nem a você. Mas ele sabe o que nós precisamos. No texto está mais ou menos isso, no versículo 25 de Lucas capítulo 10. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta. O que Jesus faz? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Percebeu esse jogo? Enquanto ele era, vamos dizer, o superior de Jesus, que ele coloca, Jesus voltou com um outro questionamento e voltou ele para as coisas que ele já estava estudando, para as coisas que ele já fazia uso na sua vida, tanto para ele como para os ouvintes dele na sinagoga ou no templo. E a pergunta que Jesus fez e a resposta que ele vai dar, ele vai receber um elogio de Jesus, porque ele responde com sabedoria. Ele diz bem assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o intérprete da lei respondeu isso. Respondeu com certeza. E Jesus faz o elogio. Respondestes bem, quer dizer. E Jesus menciona para ele, Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Devemos aprender essa lição. Por quê? O fariseu aqui, na verdade, o intérprete da lei, ele faz essa pergunta pensando que Jesus ia dizer para ele: olha, o seu próximo são todos aqueles que são seus irmãos judeus,
que vocês estão pregando a palavra, esses são os meus, esses são aquele povo escolhido, esse povo é as pessoas dos quais eu vou levar para morar comigo. Estes são os que Deus escolheu. Então, ele esperava essa resposta. E Jesus começa a contar para ele a história desse homem samaritano. E ele percebe que não é a resposta que ele queria ouvir, mas ele teve que engolir seco e responder para Jesus: fizestes bem. É incrível isso, porque nós temos a ideia, e nós vamos ler daqui a pouco, um pouco mais para a gente poder ver esses detalhes. Temos a ideia que existe algumas pessoas que nós devemos ser o bom samaritano, ser aquelas pessoas que é o nosso próximo. Mas, na verdade, o próximo é aquele que está próximo de mim e de você. E, às vezes, a pessoa atravessa estado, atravessa mares para dizer que está agindo como um bom samaritano para ajudar alguém que ele nem sabe ou alguma entidade, enquanto ao lado da sua casa tem alguém que precisa de alguma ajuda, de algum arroz, de algum feijão, de algum remédio, de algum dinheiro para condução, do lado da sua casa. E ele não consegue enxergar. E aí, rasta papo que ele é um bom samaritano, que ele está ajudando as pessoas que têm necessidade. Participa da entidade tal, de tal coisa, de tal ONG, de tal coisa, e assim vai embora. Mas olha bem o que Jesus faz. Jesus dá uma resposta aqui para esse intérprete da lei que serve de grande alerta para mim e para você. Ele diz bem assim, no versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhes roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Um sacerdote, você imagina o quê? O sacerdote deveria ser a primeira pessoa que ia compadecer-se daquela pessoa que estava semi-morto. Havia sido espancado e alguém roubou. Então, na nossa ideia, essa é a pessoa certa que Deus colocou no caminho desse homem que foi assaltado. Pois bem, aí vem no versículo 32, semelhantemente, um levita. Quem é o levita? Levita é aquele que fazia parte da linhagem do sumo sacerdote, do sacerdote, a tribo dos levitas. Podias imaginar, essas são as pessoas que estão próximo de Deus, que cuida da parte espiritual da vida das pessoas, esse vai salvar. Descia por aquele lugar, vendo-o também, passou de lado. Deixou aquela pessoa caída e foi embora. Certo samaritano, quem é o samaritano? Samaritano é o cidadão de Samaria, que já era, por problema que estiveram, mais no passado, pessoas que não eram bem-vindos em Jerusalém pelos judeus. Era o samaritano. O samaritano tinha o conhecimento do que era os planos de Deus. Lembra que em João capítulo 4, Jesus contou parte da história da mulher samaritana. E ela ficou admirada, né? Acabou espalhando o evangelho naquela cidade, né? Então, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, né? E, vendo, compadeceu-se dele. Peraí, o samaritano não tem nada a ver com a religião do sacerdote, do levita. Era até desprezado. Compadeceu-se daquele homem que estava semi-morto porque foi assaltado e jogado nas margens daquela estrada onde estavam passando. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele.
O que é que Jesus está fazendo esse intérprete da lei de enxergar? Que o nosso próximo talvez está mais próximo do que nós imaginamos. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha, se você gastar alguma coisa a mais nos ferimentos desse homem que eu encontrei, caído nas margens do caminho, na volta eu te pago o resto que for necessário. Não se preocupou quem era a pessoa, por que a pessoa estava caída, cuide dele. Enfiou a mão no bolso, tirou o dinheiro, já deu o dono da hospedaria para que pudesse cuidar. E aí, o intérprete da lei está ouvindo. E Jesus faz a seguinte pergunta: qual destas pessoas, desses 3, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quando o intérprete da lei chegou para Jesus, ele não queria ouvir essa resposta, porque ele já se julgava uma pessoa tão próxima de Deus, porque já cuidava da lei do Senhor, Era uma pessoa que sabia interpretar as escrituras, Sabia a leitura, tinha todas as coisas. E essa pergunta que ele faz: que farei para que eu possa herdar a vida eterna? Nessa conversa, Jesus falou: vai e muda o seu comportamento. Seja uma pessoa misericordiosa e passa a enxergar perto de onde você está. E aplica a palavra de Deus do modo certo na sua vida e age como um bom cidadão do reino. O que aconteceu mais depois com esse homem, nós não sabemos. Mas a lição não é só para esse homem. A lição é para todos nós, que ainda estamos nesse mundo, para despertar em nossa vida, de agir com misericórdia, dentro das nossas possibilidades, com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Aí que está a pergunta. É aquela pessoa que está próximo de cada um de nós. Que nós possamos enxergar e poder ajudar essa pessoa a atravessar as dificuldades que tem, em oração, em súplicas a Deus em favor dessa pessoa e também cuidando das suas necessidades. Porque existe esse tipo de pessoa que tem a necessidade e nós podemos compartilhar da melhor maneira, dentro das nossas possibilidades, para ser também um bom samaritano, como esse aqui foi. Seja você, eu também devo ser um bom samaritano. E assim nós vamos agir de acordo com o que Deus tem colocado no meu coração e no seu coração. Que Deus nos abençoe. Agir com sabedoria dentro das coisas que Deus tem nos dado e nos ensinado para que possamos trilhar, sendo luz na vida de tantas pessoas e não trevas, como o intérprete da lei, como o sacerdote e como o levita. Você já é inscrito no canal? Seja sempre bem-vindo. Eu sempre falo para que você seja um mensageiro do Senhor, enviando essa ou qualquer outra mensagem para as pessoas que você ama. E se você é só um visitante da nossa página, também seja bem-vindo. Eu sempre oro por você e por sua família e por tantos que vivem em volta de você. Se tem desejo de ser notificado assim que chegam novas mensagens, fique à vontade para inscrever-se em nossa página. Essa página não é minha, é nossa, minha e sua. Que Deus nos abençoe.